Glória a Deus, graças a Deus. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de São Mateus, capítulo 25. Eu quero falar um pouquinho nessa noite sobre as virgens prudentes e as virgens nécias. Onde estão elas? Onde estão as virgens nécias? Onde elas se identificam? Nas denominações ou na mensagem? As virgens nécias, por ser virgem, ela é salva, diz o nome dela. Mas não fazem parte da noiva principal. Por quê? Mateus 25, verso 1. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, toscanejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, sai ao encontro. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos o vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Ou seja, tinha azeite, só estava apagando. Quem está entendendo, irmão? Mas as prudentes responderam dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. E ele respondendo, disse: em verdade vos digo que não os conheço. Vigiai, pois não sabeis nem dia nem hora que o Filho do Homem há de vir. Amém? Amém. Vamos então orar. Senhor, diante do Senhor nós temos aqui a Tua palavra. Temos aqui a mensagem. Temos aqui a Bíblia. Temos aqui, Senhor Deus, a mensagem de um profeta também, que saiu de dentro da Bíblia. Ó Senhor, que o Senhor venha nos ajudar. Venha abrir nosso entendimento cada vez mais na Tua palavra. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Creio que todos os irmãos aqui, ou alguns dos irmãos, conhecem a história que o irmão Brana conta sobre as virgens nécias e as virgens prudentes, simbolizando e figurando e ilustrando como uma mulher que foi numa casa de panos e ali comprou um grande pano para fazer um vestido. Está na mensagem as 10 virgens e os 144 mil. Já leu, né, mano? Mas também já leu. O profeta irmão Brana ilustra o plano de Deus para a salvação como uma mulher que foi a uma loja e comprou um pano para fazer um vestido para ela. Nessa ilustração, a mulher ali representa Deus, pois foi ele que comprou essa igreja noiva.
Amém? Amém. Com seu próprio sangue. Ao comprar esse pano e retirando da loja, isso significa sua justificação. Então ele já tem um molde para esse pano. Ou seja, o vestido terá que ser igual ao que está no molde, no plano de Deus. E assim ela põe esse pano na mesa e com a tesoura, palavra, começa a cortar, santificando. E ao terminar de cortar o pano dentro do molde, ela tem o vestido. Mas o restante do pano, como que fica? Sobra. O restante do pano é o remanescente. Isso quer dizer que houve um preço também para ele. Amém, irmãos? Que foi pago. Foi justificado. Esteve na mesa usando no corte. Sim, foi comprado. Justificado e também estava na mesa no momento do corte. Isso significa a parte do remanescente deste pano que foi comprado com sangue. Isto faz do restante deste pano seja salvo também. Amém, irmãos? Porém, existe um molde naquele pano que é feito um vestido para se vestir. Quando o profeta diz que a igreja, não a noiva, passará pela tribulação, ele está falando do restante do pano que foi comprado e retirado da loja, justificação, e recebeu seu corte, santificação pela palavra, mas que não foi escolhido dentro dos moldes da Virgem prudente. Mas por Deus, por tê-los comprados com preço de sangue, darão suas vidas para se purificarem no período da grande tribulação, por não ter sido batizado com o Espírito Santo, vestido. Amém, irmãos? O fato delas serem e já entrar salvas no período da grande tribulação é o fato delas serem virgens e não meretrizes e prostitutas. Quem está entendendo, irmãos? Se eu disser que as denominações são as virgens, como é que eu posso tratar uma meretriz e uma prostituta de uma virgem? Como eu posso me dirigir a uma meretriz e uma prostituta de virgem que tem uma virgindade? Não posso. O fato delas já entrarem salvas no período da grande tribulação é o fato delas serem virgens e não meretrizes prostitutas. Será que o restante do pano cortado pode ser considerado tais grupos como esses que eu vou citar agora, no qual as virgens nécias? Ou será que suas mentes não foram estrupadas com interpretações para darem à luz a doutrinas e a ismos tais como? Agora, é claro que muitas pessoas têm algumas ideias. E nós, como igreja, e eu como pastor, nessa mensagem, eu tenho as minhas convicções. Quem está entendendo? Eu tenho as minhas convicções. Se disser para mim que as virgens nécias se encontram na denominação, eu digo que vejo diferente. Eu vejo ela dentro das mensagens, do grupo das mensagens. Agora, se falar que as virgens nécias que estão no grupo da mensagem, que tem doutrinas como o novo nome de Cristo é branco, isso não é virgem nécia. Porque se as virgens nécias já entram salvas e elas se purificam na grande tribulação,
Como que o ensinamento errado entra no céu outra vez? Como que Deus vai permitir que a interpretação e a doutrina entrem no céu novamente? Errada. Como Deus permitiria isso? Como que pode seguidores de Cabo Filipe ser virginés? Como pode seguidores da segunda vinda de Jesus Cristo, que diz que já aconteceu, ser considerado como virginés? Como pode o grupo do retorno isolado do profeta serem considerados como virginés? Como pode o grupo que diz que já estamos no milênio ser considerados como virginés? De não haver mais sangue no propiciatório para a noiva, de não haver mais misericórdia ou tempo. Como pode ser considerado virginés dualistas na mensagem, ensinando que Deus é uma pessoa separada de Jesus? Mas, pastor, se as virginésias não estão na denominação, e nesses grupos aqui também não são, onde está então? Os irmãos verão, irmãos? É aqui que está o fio da meada, onde muitas pessoas não entendem e não compreendem. Porque se esses grupos aqui, com essas doutrinas que eu acabei de citar, forem consideradas virgens nécias, com esses ensinamentos, com essas doutrinas, e entram salvas e são salvas, então Deus vai ter que aceitar a interpretação de Caim. Deus vai ter que aceitar o entendimento de Caim. Se considerarmos que tais falsos ensinos de tais grupos na mensagem possam entrar salva na grande tribulação, Deus terá que aceitar todas as outras interpretações desde lá atrás, começando por Caim. Como é que chama essa mensagem? É avaliação. Certo. Não. Eles prosseguirão com seus entendimentos. Eles prosseguirão com seus entendimentos, agora adquiridos, e não consertarão. Os irmãos entendem? Amém. Não pensem vocês que esses grupos aqui, com essas linhas, com essas doutrinas que eu acabei de citar, não pensem vocês que eles vão acertar, não. Antes que chegue a vinda do Senhor Jesus. Antes que chegue o tempo da vinda. Não pense, é um aqui, dois ali, no máximo, que pode consertar, alinhar-se na doutrina. Se considerarmos que tais falsos ensinos, de tais grupos na mensagem, possam entrar salva na grande tribulação, Deus terá que aceitar todas as outras interpretações, desde lá atrás, começando por Caim. Não. Eles prosseguirão com seus entendimentos, agora adquiridos, e não consertarão. Deus disse para Caim: vai e faz igual ao seu irmão. Ou seja, tem a mesma revelação que seu irmão teve. Mas Caim quis consertar? Quis? Não. Caim não quis consertar. Não. Ele não quis, pois achava que sua interpretação estava correta. Mesmo Deus dando uma chance para acertar sua doutrina. Os irmãos entenderam, irmãos? A virgem nécia, que entra já salva, entra com a mesma revelação da noiva especial, com a mesma fé, mesmo entendimento, foram compradas com o mesmo sangue, foram colocadas na mesma mesa do corte, mas Deus se vestiu do remanescente que sobrou? Não. Deus se vestiu do pano cortado que foi feito do molde. Amém, irmãos? A noiva. Mas do pano que foi cortado do mesmo molde. A única coisa, ou seja, a única diferença é que essa virgem nécia, por causa do plano, ela fica para a grande tribulação e também por não ter se enchido do Espírito Santo. Amém?
A virgem nécia não ficará para trás porque abriu suas mentes para aceitarem doutrinas e ismos. Não. Elas ficarão para trás e nem passam perto, mas pelo fato de serem despertadas pela voz da hora, mas sem se preocupar muito com ela. Viveram vidas justificadas, santificadas, não se misturaram com ismos, doutrinas, mas se acostumaram com a mensagem, ao invés de se encherem do Espírito Santo, e não estavam totalmente convencidas para estarem preocupadas. E quando chegou o tempo de entrar nas bodas com o noivo, temerosos de ficarem para trás, nesse momento tentaram levar a mensagem e a vida mais a sério. Os irmãos entenderam, irmãos? Quando viu que o noivo estava vindo, elas disseram, vamos levar a sério, já é tarde. Vamos levar a mensagem a sério. Não estou aqui apontando aqui interpretações, não. Grupos, não. Nem chega perto. Porque se essas interpretações aqui, se esses grupos aqui, com essas interpretações, forem considerados virgens nécias, então Deus aceitará o pecado outra vez no céu. Porque doutrina errada é um pecado imperdoável. Os irmãos entenderam, irmãos? Doutrina errada é um pecado imperdoável. A virgem nécia não ficará para trás porque abriu suas mentes para aceitarem doutrinas e ismos. Não. Esses nem passam perto. Nem passam. Não pensem vocês que dualidade, o novo nome de Cristo é Brana, Caco Felipe, retorno, segunda vida já aconteceu. Nem passa por perto que são virgens. A virgem nécia não ficará para trás porque abriu suas mentes para aceitarem doutrinas e ismos. Não, esses nem passam perto. Mas pelo fato de serem despertadas pela voz da hora, mas sem se preocupar muito com ela. Viveram vidas justificadas, santificadas, não se misturaram com ismos, doutrinas, mas se acostumaram com a mensagem ao invés de se encherem do Espírito Santo e não estavam totalmente convencidas para estar preocupadas. E quando chegou o tempo de entrar nas bodas com o noivo, temerosos de ficarem para trás, nesse momento tentam levar a mensagem a sério. Tentam viver uma vida vivida com Deus, mas já era tarde. Entram para a grande tribulação. E se estiverem no restante daquele molde, pano, para serem salvos nesse período, serão salvos. Amém, irmãos? Os irmãos entenderam? Vejam bem. Essas virgens nécias, junto com as prudentes, elas se levantam exatamente na hora que a mensagem chega. Os irmãos entenderam? São 10 virgens. O reino dos céus é semelhante a isso. O que as pessoas não entendem é a semelhança. Jesus fazendo semelhança. O reino dos céus é semelhante, ou seja, é comparado a isso. Como 10 virgens. 5 são prudentes e 5 são nécias. Vejam bem. Nós sabemos que foi exatamente no momento da mensagem, no momento da profecia, no momento em que Malaquias capítulo 4, verso 5, no momento em que Mateus 17:11, no momento em que Lucas 17:30, no momento em que Apocalipse 3:14, no momento em que Apocalipse 10:7 está se cumprindo, na voz daquele clamor de Apocalipse 18:4, sai dela, povo meu, povo. O povo dele sai. Mas quando o povo dele sai, ele escolhe uma noiva. Amém, irmãos? Porque povo aí não é ainda uma noiva.
Israel, povo, estava no Egito. Israel sai do Egito, deixa de ser povo, é igreja. Entrando em Canaã é noiva. Amém, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? Então Deus tira a igreja de dentro do povo. E de dentro da igreja, Deus tira a noiva. Porém, ambas estavam no propósito de Deus. Os irmãos, entendendo? Estavam no propósito. Se você observar, o profeta irmão Branham diz o seguinte: Israel saindo do Egito é um tipo da igreja saindo de dentro das denominações. Só que a igreja não é a noiva. A noiva sai de dentro da igreja. O profeta disse que a igreja é uma coisa, a noiva é outra coisa. Amém? Houve um tempo que o irmão Branham pensava assim. Ele pensava que a igreja era a noiva. Depois Deus mostrou para ele e revelou para ele: não, a noiva sai de dentro da igreja. Amém? A igreja passa pela grande tribulação, mas a noiva não. Os irmãos entendendo? Então essas 10 virgens se levantam para ouvir o alarido, para ouvir a voz. E à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem, esse clamor é do mensageiro. E quando o mensageiro clama a sua voz, as 10 se despertam. Amém, irmãos? As 10 se despertam. Isso aqui não tem referência para a denominação. Porque a denominação não é despertada pela mensagem. Amém, irmãos? Eles não são despertados pela mensagem. Não, pelo contrário, eles ignoram a mensagem. E outra coisa, é virgem. E quando se fala virgem, é uma virgem da palavra. Amém, irmãos? É uma virgem da palavra. Enquanto que denominação é uma meretriz, é uma filha da prostituta. Quem está entendendo? Amém. A meretriz, ela é uma filha da prostituta. E a prostituta gerou filhas, que são as denominações. Apocalipse 17. Então, se eu dar um título de virgem para uma denominação, quem vai estar louco sou eu. Os irmãos entendendo? Os irmãos entendendo? O profeta diz isso. Ele disse lá na mensagem, porque não somos uma denominação, 111. Ele fala que as denominações não foram ordenadas e levantadas por Deus, mas foram ordenadas e levantadas pelo diabo. Os irmãos compreenderam? Pelo diabo. E o profeta diz que todas vão parar no lago de fogo. Então, a virgem nécia, vejam bem, a virgem nécia, ela tinha lamparina, ela tinha azeite, porém, aquele azeite estava acabando. E ela não se preocupou em colocar mais azeite. Enquanto que a virgem prudente se preocupava, quando o azeite descia, colocava mais azeite. Amém, irmão? E ela não, a virgem nécia se acostumou com a mensagem. Ouviu o grito, ouviu o clamor, se despertou, se batizou, foi justificada, foi santificada, participou do culto, participou da ceia, foi batizada em Jesus Cristo, creu no profeta, mas não se preocupou quando o Espírito Santo estava lá em nível, lá embaixo. Você sabe por que as virgens nécias se tornam nécias? Você sabe por que deixaram o Espírito Santo baixar o nível? Por causa da apostasia da era que nós estamos vivendo. Por causa da apostasia. Por causa da apostasia, muitas coisas a igreja, não a noiva, deixaria de fazer. Quem está entendendo, irmãos? A igreja, não a noiva, deixaria de fazer, perderia-se com o tempo, por causa da apostasia que viria nos últimos dias. A igreja definharia, a noiva não. O grupo eleito não. Amém, irmãos? Amém.
Então, à meia-noite, verso 6, Mateus 25, ouviu-se o clamor. Aí veio o esposo, sai no encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Sabemos que essas virgens se levantaram para ouvir o clamor, que é a mensagem, e se despertam com uma mensagem profética. Vejam bem, elas estavam dormindo. Os irmãos entenderam, irmãos? Elas estavam dormindo. A palavra dormir é diferente de estar morta. Elas estavam dormindo entre os mortos espirituais. Quem está entendendo, irmão? Ela estava dormindo. A voz veio e despertou elas para a palavra. Despertou elas para olhar para a Bíblia. Despertou elas para olhar para Pentecostes. Para de volta para a original. Amém, irmão? Enquanto que os outros estão mortos nos seus credos e dogmas. E não conseguem ver isso. Quem entendeu? Elas foram despertadas a olhar para a Bíblia, a olhar para a doutrina dos apóstolos. Elas foram despertadas para olhar para a evidência profética, para olhar para o tempo e a hora. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Sabemos que essas virgens se levantaram para ouvir a mensagem. Se despertaram com a mensagem profética. Aceitaram, se batizaram no nome do Senhor Jesus Cristo, tomaram a Santa Ceia corretamente, lavaram os pés dos santos, se despertaram, porque estavam apenas dormindo. Ambas são eleitas e salvas. Não mortas, elas foram despertadas entre aqueles que estão mortos, espiritualmente falando. Se aplicarmos a virgem nécia a uma denominação, estaríamos fazendo de uma meretriz uma virgem, ou de uma prostituta. Na mensagem, porque não somos uma denominação, 111, o profeta disse que denominações não foram ordenadas por Deus, e sim pelo diabo. Como pode uma meretriz ser uma virgem? Como pode uma prostituta ser uma virgem? E outra coisa, a Bíblia diz que quem se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela. Isto é, os dois se tornam um. Os irmãos compreenderam, irmãos? Está escrito ou está escrito assim? Nas Escrituras. Nas cartas de Paulo. Aquele que se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela. Aí está. Você acha que Jesus se ajuntaria com a meretriz? Não. Você acha que Jesus se ajuntaria com a prostituta? Eu estou falando do sistema. Estou falando do sistema religioso. Estou falando em caracteres denominacionais. Se aplicarmos a virgem nécia a uma denominação, estaríamos fazendo dela de uma meretriz uma virgem, ou de uma prostituta. Como pode uma meretriz ser uma virgem? Como pode uma prostituta ser uma virgem? E outra coisa, a Bíblia diz que quem se ajunta com a meretriz, faz-se um corpo com ela. Ou seja, eles, ambos, se tornam um. A virgem nécia ouviu o alarido, foi despertada, teve uma experiência de ser justificada, santificada, mas descansou nisto apenas. Não prosseguiram para ser cheios do Espírito Santo e de viver toda a palavra. Em outras palavras, tinham a mensagem, conhecimento dela, mas começaram a se misturar com outras coisas, nos quais fizeram com que o Espírito Santo, na vida deles, se afastassem por causa desta apostasia encontrada nessa era. Amém? Amém. Você acha que muitos cristãos da mensagem que começou há 40 anos naquela santificação, naquela separação total, são os mesmos igual hoje, irmão? Não são. Isso por causa de quê? Porque essa queda, porque essa inclinação, por causa da apostasia, muito entretenimento, muita coisa nova, muita coisa para tirar o povo do centro, da linha,
muita coisa. Os irmãos entendendo? Muita novidade. E aí o povo vai se relaxando como a era de Éfeso. Os irmãos estão entendendo? Né? Eles tinham a mensagem, tinham conhecimento dela, mas começaram a se misturar com outras coisas, nos quais fizeram com que o Espírito Santo, na vida deles, se afastassem por causa desta apostasia encontrada nessa era. Ora, irmão, eu duvido de uma pessoa que antes da mensagem era de oração e que hoje se encontra com a sua cara na televisão, que ele é o mesmo. Duvido. É uma condição apóstata. Porém, conhece a mensagem, tem conhecimento. Os irmãos entenderam, irmãos? Duvido pessoas que antes tinham uma vida mais concentrada na mensagem, mais preocupada com a sua vida santificada, e que hoje anda vivendo de viaginha aqui, viaginha ali, sítio para lá, viagem para lá e viagem para cá, duvido que ele é o mesmo. Duvido de pessoas que antes comiam a mensagem, nem mastigavam direito, já estavam engolindo. Pessoas que comiam a mensagem e que hoje, de vez em quando, pega uma, duvido que são os mesmos. É por causa da condição apóstata da era. E isso leva a pessoa a se identificar com uma virgem nécia, na qual o seu espírito, o Espírito Santo, nos seus recipientes, as suas lamparinas vão se apagando a cada vez mais. Os irmãos entendendo? Mas onde esta virgem nécia está identificada? Agora, aqui está uma coisa melindrosa que eu vou dizer, mas é minha forma de ver esse assunto. Eu, pastor Vanderlei, você vê da maneira que lhe apraz, mas vejo assim. Se a virgem nécia também é salva e elas estão na mensagem, quem podemos considerar virgem ou não? Se o fato de ter algumas literaturas do profeta, congregar num tabernáculo, ou ter um quadro da coluna de fogo, ou uma nuvem, ou as eras, ou a estatura do varão perfeito, mas estão interpretando e fazendo uma doutrina, formando um ismo através da interpretação de como vem a mensagem, isso jamais pode ser considerado como uma virgem nécia. Pois se são salvas nesse período, então o pecado entrará no céu outra vez. Se grupos na mensagem, nos quais passarão pela grande tribulação para serem purificadas, diz o profeta, que a igreja é purificada no tempo da tribulação. Amém? Amém. Ela é purificada. Como assim purificada, pastor? Vejam bem. Vejam bem. O profeta Irmão Branham disse que o concílio ecumênico de igrejas leva consigo a marca da besta. Qual é a marca da besta? A marca da apostasia. Mas ela é uma doutrina. Qual é a marca da besta? Qual é a doutrina? Trindade. Os irmãos estão entendendo? Então, se na grande tribulação as virgens nécias se purificarão dando suas vidas, como que elas podem ser a denominação, sendo que a exigência na grande tribulação, para não sofrer dano algum, é acertar a marca da besta, aceitar. E no caso, as denominações não têm nenhum problema quanto a isso, porque aceita a doutrina da Trindade. Já estão marcados. Então, quem são esses que vão selar suas vidas, na qual serão purificados na grande tribulação? São os que conheceram a doutrina. Amém, irmãos? São os que sabiam quem é Deus. São aqueles que sabem do verdadeiro batismo. Por quê? Porque a marca da besta será essa: a exigência da aceitação da doutrina. Os irmãos, não é mesmo?
Então, os protestantes, as denominações que já estão marcadas, não terão nenhum problema com Roma. Mas quem serão esses que terão problema com Roma? Serão aqueles que, por conhecerem a palavra, por conhecer a mensagem, mesmo com uma fé mental e intelectual, dessas que ficam para trás, que não se preocuparam em encher do Espírito Santo para irem com a noiva, mas aí que está, porque para ir na noiva tem que estar no grupo especial do pano cortado. Tem que fazer parte da elite. Amém? Tem que fazer parte da noiva especial. Porque os chamados são aqueles que ficam para a grande tribulação. Os escolhidos é aqueles que vão. Quem entendeu, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? E aí o que acontece? Aí a noiva, a Roma, vão perseguir a igreja. Aí aqueles que ficam para trás, diz o profeta. Aí o irmão Branham diz, quando o rapto suceder, as igrejas continuarão abertas. Quando o rapto suceder, tudo seguirá normal. As pessoas nem notarão que algo aconteceu. Tabernáculos continuarão abertos, pastores ainda vão estar no escritório, elaborando e anotando mensagem para pregar à noite. E então virão para os tabernáculos e vão abrir, vão adorar a Deus, pensando que o rapto ainda vai suceder, quando na verdade já sucedeu. E esses que ficam para trás, Roma virá. Roma virá e invadirá os tabernáculos, tirará os quadros, tirará tudo. Em outras palavras, não, aí os pregadores vão dizer, não, vocês não podem fazer isso não. Tem uma maneira de vocês continuar pregando. Tem uma maneira de vocês continuar vendendo e comprando. Como assim? Aceita a nossa doutrina. Aceita o que Roma está oferecendo. O que é que está oferecendo? Pô, aceita a nossa doutrina. Se vocês aceitarem nossa doutrina e a supremacia do Papa, aí vocês podem comprar e vender. Isto é, espiritualmente falando. Não, nós já conhecemos a mensagem. Então vamos fechar. E se nós pegar vocês fazendo alguma coisinha, adorando aqui e acolá, nós mataremos. Os irmãos entenderam? Os irmãos entenderam? Porque essa virgem nessa, que tem um pouquinho de azeite, que ainda desperta, ela tem o conhecimento, mesmo que natural, mesmo que artificial, mesmo que mecanicamente, sem a dinâmica para subir no rápido, o profeta diz, eles terão que selar seus testemunhos com suas vidas na grande tribulação. E já teve um irmão que falou para mim, falou o seguinte, irmão, se eu não for no arrebatamento e ser salvo na grande tribulação, tá bom demais para mim. E não sabe o que vai acontecer na grande tribulação. Então, como é que a pessoa lá, como que esse grupinho que fica, como que as denominações serão assoladas por Roma se elas já estão marcadas? Se elas aceitam de bom grado a doutrina da Trindade. Então tem que ser um grupinho que fica para trás, isso tudo no plano de Deus. Deus predestinou um povo para ir no rapto, e Deus predestinou um povo também para ficar como sendo igreja, para ser purificado no tempo da tribulação. Amém, irmão? Amém. Já é tudo predestinado. Tudo predestinado. E, no entanto, esses selarão seus testemunhos. Assim como 144 mil também. Que morrerão. Darão suas vidas, derramarão sangue. Como João viu na visão. Quem são esses, Senhor? Quem são esses que estão todos com suas vestes salpicadas de sangue? Aí a voz diz, esses são os que vêm de grande tribulação. Os irmãos estão compreendendo? Esses são os que estão vindo de grande tribulação. Morreram, selaram seus testemunhos com suas vidas, derramando sangue, suas vidas, por não aceitarem a marca da besta. Amém, irmãos? Por não concordarem com Roma.
Veja, então ele disse, se o fato de ter isto, de ter as literaturas do profeta, congregar no tabernáculo, ou ter um quadro a coluna de fogo, nuvem, era, mas estão interpretando e fazendo uma doutrina, formando um ismo através da interpretação de como a mensagem, de viver a mensagem, jamais podemos considerar uma virgem nessa, pois se são salvas nesse período, então o pecado entrará no céu outra vez. Se grupos na mensagem, nas quais passarão pela grande tribulação, para serem purificadas, sendo que elas interpretaram a mensagem, fazendo ela dizer e falar algo que o mensageiro nunca ensinou, como essas doutrinas que eu acabei de mostrar aos irmãos, então, se considerarmos que tais falsos ensinos, de tais grupos na mensagem, possa entrar salva na grande tribulação, Deus terá que aceitar todas as outras interpretações, desde lá atrás, começando então por Caim. Mas como identificar essa virgem nécia que será salva durante o período da tribulação, no seu estado de purificação? Isso é minha opinião. Agora, uma virgem, entrando já salva na grande tribulação, ela não pode ter esses indícios e infames doutrinários, pois assim Deus estaria permitindo o pecado entrar no céu, no qual foi a princípio uma interpretação de Lúcifer. Mas essa virgem que selará seu testemunho por causa do nome do Senhor Jesus Cristo, ou por causa da mensagem, essa é aquela que não se envolveu com doutrinas erradas e nem com ismos, mas por causa da falta desse azeite, desse Espírito Santo completo em suas vidas, não puderam entrar nas bodas. E, no entanto, quando essa virgem tratou de levar a mensagem a sério, já era tarde. Quando pensou resolver suas vidas, quando pensaram resolver suas vidas espirituais, já era tarde. O noivo já tinha vindo. Amém? Amém. Não, esses grupos não irão acertar suas doutrinas antes disso. Eles continuarão afirmando suas ideologias, continuarão a dizer que as suas revelações são as verdadeiras e que, se não estiverem do seu lado, perecerão. Não haverá purificação para esse tipo. Erro doutrinário é um pecado imperdoável. Isto é, se continuar errando, mas se Deus entrar em cena naquele ministério, ele pode acertar sua doutrina. E assim houver uma chance. Isto é, se não tiver atravessado a linha de misericórdia. Os irmãos estão compreendendo? Vejam, para vocês verem que as virgens nécias, o profeta irmão Branham disse, que elas selam seu testemunho com suas vidas. É o pequeno remanescente da noiva. Qual é o pequeno remanescente de Israel? Não são 54 mil? Assim como Israel no seu todo, desde Abraão até chegar em Jesus Cristo, Deus tem um pequeno remanescente, 144 mil. Assim como a noiva, Deus tira ela de 7 áreas da igreja, uma noiva, os irmãos estão me entendendo? Deus tem, depois disso, um pequeno remanescente. Os irmãos estão entendendo? Tem um pequeno remanescente. Desde lá de Adão até chegar em Jesus Cristo, quero que os irmãos compreendam, são muitos israelitas salvos, não são, não? São muitos israelitas salvos. Mas depois de Jesus Cristo vir e a palavra vir para os gentios, não entra mais judeus assim. Deus visita os gentios para tirar do meio dele um povo, mas fica um remanescente. E esses são os 144 mil. Quem está entendendo, irmãos? O pequeno remanescente. Então, observe bem que aquela igreja judia, aquela igreja israelita do Antigo Testamento é muito grande. Desde 7 até chegar em Jesus Cristo. Mas logo quando Israel rejeita seu Messias,
Deus passa a tratar conosco os gentios. Aí vem Paulo dizendo aos romanos que Deus reservou um remanescente para ele. Amém, irmão? Um remanescente. E esse remanescente, lá em Apocalipse, diz o profeta que é aquele pequeno grupo que não contaminaram suas vestes com mulheres. Eles são os eunucos. Quem entendeu, irmão? Mulheres ali é igrejas, denominações. Não contaminaram suas vestes com mulheres. Isto é, igrejas, denominações, credos, dogmas. É o pequeno remanescente que é os eunucos, que vão ficar ali na porta entre a terra e o palácio, na Nova Jerusalém. Entendendo, irmãos? Que ficarão na porta, recebendo as novidades que vêm da terra, que são cultivadas pela Virgem Nécia, que foi salva. Entendendo, irmãos? Os irmãos estão compreendendo? Vejam bem como é que é as coisas. Olha como é que a Virgem Nécia vai ter que fazer. A Virgem Nécia, ficando para trás, para ser purificada, ela vai ter que sofrer, selar seu testemunho com sangue, purificando-a, já entrando salva. Deus sabe quem é, eu não sei. Amém, irmãos? Deus sabe quem vai negar essa mensagem, quem não vai. Estou falando da Virgem Nécia que fica para trás. Deus sabe quem vai ficar. Já tem uma dificuldade, já ficou para trás. E ainda tem algo que pode ainda negar a palavra ainda. Negar a mensagem. Não participa do milênio, fica fora do milênio. A Virgem Nécia fica fora do milênio, não vai estar no milênio, não vai. Ela então, diz o profeta, que ela fica diante do trono, quem entendeu, irmãos? E depois, ela aparece depois, lá na Nova Jerusalém, fora da cidade, não dentro. Nas portas da cidade ficam os eunucos, que são os 144 mil. As Virgem Nécias ficam lá fora, trazendo da terra a sua novidade. Chega aqui na porta, entrega para os eunucos e os eunucos entregam para a rainha. Amém, irmãos? Que é a noiva. Os irmãos entendendo? Que já está com o noivo lá dentro. Então você observa que um pequeno remanescente, ele é salvo. É aquele pedaço de pano. É aquele pedaço que restou do molde. O profeta diz, todo pano é santificado. Amém, irmãos? Todo pano é justificado. Só que aquelas vestimentas que Jesus Cristo diz naquela parábola das bodas, por que um foi jogado fora? Por que um foi jogado fora? Porque aquele que fez a festa das bodas foram ver os convidados e viu um que não estava vestido. É porque não estava dentro dos moldes. Amém, irmão? Não estava dentro dos moldes. Deus fez um vestido para ele mesmo se vestir. A noiva. Amém, irmãos? A noiva se veste dele. Ele é a palavra. Amém, irmãos? Toda a armadura de Deus, ela se veste dele. Quem está entendendo, irmãos? Ela é chamada de Espírito Santo. Ela é vestida de toda a armadura. De toda a palavra que sai da boca de Deus. Toda a mensagem. Porém, as virgens nécias, as virgens consideradas nécias, são aquelas que não se preocuparam com a armadura. Não se preocuparam em colocar o capacete direito. Não se preocuparam em calçar o sapato direito do Evangelho. Não se preocuparam em se manter seguro com o escudo. É aquele soldado de ajustado. Sabe o que é? Um soldado, quando ele está fardado e tem arma, ele fica atento para todo lado. Ele fica atento, olhando para cá com a arma, com a mão na arma. Quem já viu isso, irmãos? Ele fica atento em todo lugar. Essa é a virgem prudente. Mas um soldado com a arma num canto, com um coldre ali, e em qualquer lugar ali, com o jovem, com o supermercado, de qualquer jeito, de qualquer maneira, um pode vir e tomar aquilo dele. Quem entendeu, irmãos? Pois ele não está vigiando. Assim as virgens nécias estavam vigiando o tempo todo. Amém, irmãos? Enquanto que a virgem prudente, tendo a mesma coisa, não estava nem aí.
Os irmãos estão entendendo? Isso é sério. Isso é seríssimo. Porque não foi duas vozes que desperta as 10. É uma voz só. Não é duas vozes. É uma voz só. É uma voz só que desperta as 10. É uma voz só que faz elas saírem e despertarem. Não é duas, nem três. É uma voz só. Essas 10 virgens recebem um profeta só. Crê numa mensagem só. Os irmãos estão entendendo? Então, vamos pegar as virgens nécias com a virgem prudente assim. As duas têm a mesma Bíblia. Porém, uma tem o espírito da Bíblia. E a outra só tem a letra da Bíblia. Quem está entendendo, irmãos? A letra coloca tudo na grande tribulação. Mas o espírito leva no arrebatamento. Amém, irmãos? Os irmãos estão entendendo? Então, a virgem nécia com a virgem prudente é a mesma coisa. A mensagem, cada uma tem na mão. Cada um tem a mensagem na mão. Um tem verdadeiramente o espírito da mensagem. Enquanto que outros apenas leem, apenas têm a letra, o conhecimento básico, mecânico da mensagem. Os irmãos, né? Então, vejam bem, quero que vocês prestem atenção que essas virgens prudentes, essas que mantêm o tempo todo suas lâmpadas acesas. Não. Mantém o tempo todo suas lâmpadas acesas. As virgens prudentes, presta atenção, vou fazer uma comparação aqui meio etrusca, mas dá para entender. As virgens nécias é mais ou menos igual motorista que não gosta de encher o tanque. Ele só gosta de colocar alguma coisinha quando está aparecendo o vermelhinho, a luzinha. Chega no posto, encheu o tanque, completar? Não, só R$10. Os irmãos, né? Encheu o tanque, completar? Não, só 30. Encheu o tanque? Não, só 50. No sentido espiritual, a virgem prudente mantém sempre o tanque cheio, né, irmão? Sempre o tanque cheio. Isso quer dizer que com R$10 eu chego em casa. Chego em casa, dá para fazer, dá para dar uma voltinha no centro e voltar. Mas não dá para fazer aquela viagem longa até chegar a Jesus Cristo dos ares. Que entendeu, irmão? Os irmãos, né? Então é uma comparação meio etrusca, mas dá para os irmãos entenderem, não dá? Não é assim? É desse jeito. Então você observa bem que pega um avião. Avião tem a classe econômica e tem a classe, como é que chama? Tem a classe econômica e tem a classe especial. A especial, esqueci como é que chama. Primeira classe. Tem a primeira classe e tem a classe econômica. Porém, é o mesmo avião. Os irmãos entenderam? Só que na primeira classe tem janta, tem uma coisa mais refinada, tem poltronas mais livres, é uma área VIP, aquela coisa toda. Paga mais caro, na verdade. Mas o destino é o mesmo. Enquanto que os outros estão aí de classe econômica, lá atrás, lá no pavimento atrás. Mas, em termos de avião, quem chega primeiro? Os que estão na primeira classe. Enquanto que os que estão lá na classe econômica, lá atrás, também estão chegando. Os irmãos, né, irmãos? É o mesmo avião. É o mesmo piloto, é o mesmo profeta. Amém? Amém. Só que, assim, você vai comprar, você quer ir de primeira classe ou na econômica? Não, só tem dinheiro suficiente para a classe econômica. Então, é isso aí. Então, observe que a virgem nécia, a virgem prudente, a virgem nécia, ela preocupava sempre estar com seu tanque cheio.
com seu tanque cheio. E às vezes, quando nós esquecemos de abastecer, acostumado com R$10, você fica no meio do caminho. Não é assim? Aí você fica no meio do caminho. Aí passa um carro cheio de gasolina. Escute. Ei, dá do vosso azeite. Dá um pouquinho da vossa gasolina. Aí quem está dirigindo, peraí, eu não posso te dar, porque senão falta o meu caminhão, tem que chegar. É assim que vai acontecer, entendeu, irmão? Os irmãos viram as comparações? Eu estou jogando no espiritual. Porque no natural, se eu tiver com um carro cheio, com a gasolina sobrando, eu vou parar para atender aquele homem ali. Né? Daí uns 2, 3 de gasolina para chegar até ali no outro posto para ele colocar gasolina. Mas no espiritual não pode parar. Ei, dá do vosso azeite para eu pegar o tranco. Não dá não. Não dá não. Vai no posto e compra. Já acabou. A gasolina encerrou. Já não vende mais. Aí acabou o combustível, você já não tem mais fardo de rapa aí no arrebatamento. Temos que estar, irmãos, com o nosso tanque cheio. Amém, irmãos? Cheio. Temos que estar cheio. Fizeram a pergunta para o irmão Brana. Irmão Brana, só irão no rapto aquele que tem o Espírito Santo? A irmã Brana assim, não somente isso, mas todos aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Vamos ficar de pé. Aleluia. Amém. Os irmãos entenderam, irmãos? Glória a Deus. Ei, mas quando a gente olha assim, tantas pessoas, meu Deus do céu. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos pelo estudo que nós tivemos nessa noite. Aqui, Senhor, em Citorândia. Que a graça do Senhor, Pai, possa abençoar cada irmão, cada irmã, a voltar para os seus lares. Que nenhum mal possa suceder pelo caminho, Senhor, mas que o Senhor seja o teu ajudador, no nome do Senhor Jesus. Abençoa-nos, ó Pai. Nós sabemos que a bênção do Senhor já está em nossa mão. Nós cremos nisso. Ó Deus, que não haja falta do azeite em nossas lâmpadas, Senhor. Não deixe que elas se apaguem, Senhor. Ó Deus, tem misericórdia. Ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos, porque um pavio apagado é estar no escuro, não saber onde vai, não saber o que faz, o que crê, o que diz, o que veste, o que fala, o que ouve, o que vê. Pavio apagado está no escuro, mas um pavio aceso, sabe o que fala, sabe o que vê, sabe para onde está indo, sabe o que está fazendo. Meu Deus, ajuda-nos, ó Pai. Abençoa-nos, abençoa teus filhos. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Deus abençoe os irmãos. Até a próxima reunião, se Deus assim permitir. Deus abençoe.